Esta é a segunda parte da aula sobre os aminoácidos. Os 20 aminoácidos naturais ou padrão, eles são classificados em 5 grupos, né? E esses grupos, eles são definidos de acordo com as características das cadeias laterais desses aminoácidos, né? É considerado, para isso, a polaridade das cadeias laterais, por exemplo, né? Então, existem cadeias laterais de aminoácidos que são polares ou hidrofílicas, ou seja, são solúveis na água. Porém, existem cadeias laterais que são apolares ou hidrofóbicas, né? Então, isso caracteriza um grupo de aminoácidos. Outro fator observado para agrupar os aminoácidos é a presença de um grupo ácido, por exemplo, na cadeia lateral. Se eu tenho um grupo ácido na cadeia lateral, essa cadeia lateral ela pode adquirir uma carga negativa, ok? Ou seja, tem alguns aminoácidos que podem apresentar cargas negativas na cadeia lateral. Por outro lado, existem outros tipos de aminoácidos que apresentam algum grupo básico na cadeia lateral. Nesse aspecto, estes aminoácidos que têm um caráter básico na cadeia lateral, eles podem adquirir uma carga positiva, né? Então, são aminoácidos com cadeias laterais carregadas positivamente, ok? Além disto, né, nós podemos classificar os aminoácidos de acordo com o metabolismo. Né? Alguns aminoácidos são considerados essenciais na nossa alimentação. Eles não podem faltar na alimentação porque o nosso corpo, o nosso organismo, não produz esses aminoácidos. Então, eles são essenciais na alimentação, ok? Porém, existem outros aminoácidos que o nosso organismo produz, né? Tem uma síntese desses aminoácidos pelo organismo. Então, eles são considerados aminoácidos não essenciais, ok? Daqui para frente, eu vou mostrar cada grupo de aminoácidos, né? Dos aminoácidos, e eu deixei uma estrela desse jeito aqui para mostrar para vocês quais são os aminoácidos essenciais, né? Então, aqueles que apresentarem essa estrela são essenciais. Este é o primeiro dos 5 grupos dos aminoácidos, né? É o grupo das que possuem cadeias laterais alifáticas ou apolares, ou seja, as cadeias laterais são hidrofóbicas, insolúveis na água, né? O que nós podemos observar aqui? Né? Aqui, em pintadinho aqui em vermelho, nós temos as cadeias laterais destes aminoácidos, né? Observem que elas são formadas basicamente por hidrogênio e carbono, carbono e hidrogênio. Não tem praticamente algum elemento apolar aí, algum elemento muito eletronegativo, né? Então, assim, é basicamente carbono e hidrogênio. Isso dá a característica de apolaridade da molécula, ok? Fazendo parte desse grupo, nós encontramos 7 aminoácidos diferentes. O menor deles é a chamada glicina, né? Lembra que eu citei a glicina anteriormente? Ela é o único aminoácido que não tem carbono assimétrico, né? A cadeia lateral dela é só um hidrogênio, né? A gente considera a glicina como o menor aminoácido que existe, né? Só o hidrogênio de cadeia lateral, ok? Por isso, quando a glicina está fazendo parte de uma proteína, né? Ela permite uma flexibilidade maior a essa proteína, porque o volume da cadeia lateral dela é muito pequeno, ok? Então, proteínas que têm muita glicina são mais flexíveis, né? Ok? A alanina, por sua vez, eu também mostrei para vocês como exemplo anteriormente, a cadeia lateral dela é um CH3, né? Tem só mais um carbono aqui com 3 hidrogênios, né? É um aminoácido pequeno também, relativamente pequeno. O próximo aqui, valina. Valina tem essa estrutura aqui, né, com a ramificação na cadeia lateral. Tem a cadeia lateral e uma ramificaçãozinha, né? É como se fosse um Vzinho de cabeça para baixo. Lembra de valina isso, né? Esse aminoácido, ele é um aminoácido essencial na nossa alimentação. Nosso organismo não sintetiza ele, né? Então, como vamos obter? Através da dieta, pela alimentação. Em seguida aqui, nós temos a leucina. Leucina é semelhante à valina, né? A diferença entre leucina e valina é que ela tem um carbono aqui a mais. Olha aqui, ó, tem esse carbono aqui a mais, ó, comparado com a valina.
né? Leucina também é hidrofóbica e também é um aminoácido essencial em nossa alimentação. Aqui nós temos outro aminoácido, que é a isoleucina, né? A diferença entre leucina com isoleucina é a ramificação, né? Então, esse grupo CH3 aqui, ao invés de estar ligado ao carbono, a esse carbono segundo aqui, carbono da cadeia, essa ramificação está aqui em cima, no segundo carbono da cadeia, né? Então, isso aqui é a isoleucina, ok? Também é um aminoácido essencial em nossa alimentação. Então, pessoal, esses últimos 3 aminoácidos que eu citei aqui, a valina, a leucina e a isoleucina, fazem parte dos 9 aminoácidos essenciais para os seres humanos. Então, a gente não produz eles de forma endógena, tendo que obtê-los na alimentação, né? Um detalhe muito importante desses 3 aminoácidos aqui é que eles constituem cerca de 35% dos músculos estriados, né? Então, são importantes neste aspecto. Quando o pessoal pratica atividade física, né, e falta energia, está faltando energia ali, o músculo ele pode quebrar proteínas musculares e liberar aminoácidos que possam ser usados para geração de energia, né? No caso de falta de energia, né? Não tem o combustível que é a glicose, não tem outra fonte de energia, então o músculo ele tem uma quebra no próprio tecido muscular, liberando aminoácidos para a geração de energia, né? Esse é um mecanismo que acontece. Agora, todo mundo já ouviu falar de BCA, né? Suplementação utilizando aminoácidos de cadeia ramificada. Os aminoácidos de cadeia ramificada são a valina, a leucina e a isoleucina. Ou seja, eles formam o chamado BCA aí do suplemento, né? Dizem que é importante a suplementação com esses aminoácidos para evitar essas quebras de tecido muscular, né? Facilita a recuperação do tecido muscular, né? Então, esse tipo de aminoácido, ele pode ser usado pelo organismo para geração de energia, ok? A prolina, por sua vez, é um aminoácido diferentão aí, vamos dizer assim, né? Olha a cadeia lateral dele, começa aqui, né? E se liga ao grupo amino, né? Então a cadeia lateral da glicina fica ligada ao grupo da glicina não, da prolina, né? Então, repetindo aí, a cadeia lateral da prolina fica ligada aqui ao grupo amino, né? Esse grupo amino, então, ele forma um grupo aí diferente, que é o imino, ok? Grupo imino, devido a essa ligação aqui. Tem um outro aminoácido polar ou alifático, né, que é a metionina. A metionina ela tem essa estrutura aqui. Na cadeia lateral tem um grupo enxofre, ok? Tem um enxofre na cadeia lateral. A metionina também é um aminoácido essencial. Então, esse grupo de aminoácidos, né, tem cadeias laterais hidrofóbicas, né? E essas cadeias laterais, quando estão dentro da proteína, levam à formação de interações hidrofóbicas dentro da cadeia proteica, ok? Então tem uma importância aí dentro da proteína. Um segundo grupo de aminoácidos é aquele grupo onde as cadeias laterais são polares, mas não têm cargas, né? Polares não carregados, ok? Neste grupo, os aminoácidos são mais solúveis em água do que o grupo dos apolares, né? Eles são hidrofílicos. As cadeias laterais desses aminoácidos são hidrofílicas, interagem com a água. Então, essas cadeias laterais contêm grupos funcionais que permitem a formação de pontes de hidrogênio com a água. Dentro desse grupo, nós encontramos a serina, né? Se olharmos a cadeia lateral da serina, tem esse OH, essa hidroxila. O OH forma ponte de hidrogênio com a água. Aqui no outro aminoácido, que é a treonina, a cadeia lateral da treonina também tem um OH. Observem aqui. Então, esse grupo polar aqui permite formação de pontes de hidrogênio com a água. Um detalhe da treonina é que ela é um aminoácido essencial também. Seguindo aqui,
né, a cisteína. Cisteína tem um enxofre aqui na cadeia lateral ligado ao hidrogênio, né? E isso é uma estrutura polar, né, que permite a formação de pontes de hidrogênio. Asparagina e glutamina são outros dois aminoácidos que contêm cadeias laterais com grupos que permitem formar pontes de hidrogênio, né? Então, a diferença entre asparagina e glutamina é apenas a presença de um carbono a mais aqui na glutamina. A asparagina tem um carbono a menos, né? Esse grupo aqui da asparagina e também da glutamina recebe o nome de imida na química orgânica, né? Não, amida, desculpem. Esse grupo aqui é o grupo amida. Se a gente olhar, voltar lá na química orgânica, né? C-O, NH2. Que grupo é esse? Amida, ok? Esse grupo SH da cisteína tem o nome de tiol. Tiol. Só para a gente ir lembrando desses detalhes, né? Um outro grupo também importante dos aminoácidos é o grupo dos aminoácidos aromáticos, né? Então, vocês vão observar que a cadeia lateral desses aminoácidos contém anéis aromáticos, né? Então, vocês vão notar a presença de anéis aromáticos aqui fazendo parte da cadeia lateral. Mas, Rony, eu não me lembro o que é um anel aromático, né? O anel aromático é essa estrutura aqui em forma de anel que a gente observa, sempre vai ter uma ligação simples intercalada por uma dupla ligação. Então, é sempre alternando assim, uma ligação simples seguida por uma dupla, uma simples, uma dupla. Isso aqui é um anel aromático, ok? Então, isso ocorre nos três aminoácidos desse grupo, né? O primeiro deles aí é a fenilalanina, né? Fenilalanina tem um CH2 ligado a um anel aromático. Ela é um aminoácido essencial. Depois vem aqui a tirosina. Tirosina a tirosina ela tem o anel aromático também, tem o CH2 ligado ao anel aromático, porém tem esse OH aqui no final, né, da cadeia. Então a diferença entre fenilalanina com tirosina é só essa hidroxila que é a mais, esse grupo OH a mais, ok? A tirosina não é essencial, o nosso organismo produz ela. O terceiro aminoácido desse grupo é chamado de triptofano, ok? Triptofano também tem um anelzinho aromático aqui no final da cadeia, né? O quarto grupo dos aminoácidos é o grupo dos aminoácidos que tem cadeias laterais carregadas positivamente, né? Tem carga positiva na cadeia lateral. Então, vocês vão notar aqui a presença de uma carga positiva, mais uma carga positiva, e aqui também esse aminoácido pode formar uma carga positiva nessa posição, ok? Os aminoácidos desse grupo são a lisina, tem uma cadeia reta aqui, com um grupo amino no final da cadeia, né? Lembra desse grupo amino aqui? Ligado ao carbono alfa? A lisina tem um grupo amino na cadeia lateral também, ok? A arginina é o outro aminoácido desse grupo, né? Ela tem essa cadeia lateral com 3 nitrogênios aqui fazendo parte, olha só, né? E forma-se esse grupo aqui, com esses 3 nitrogênios. Esse grupo chama guanidino, ok? Então a arginina tem um grupo que chama guanidino. E é esse grupo guanidino que pode receber a carga positiva, né? E o último aminoácido desse grupo, que tem cargas positivas na cadeia lateral, é a chamada histidina, né? Ela tem um anel aqui na cadeia lateral, e esse anel contém um nitrogênio, né? 2 nitrogênios, na verdade. Esse anel ele pode adquirir uma carga positiva, né? Dentre os aminoácidos carregados positivamente, a lisina e a histidina são essenciais na alimentação. E o último grupo dos aminoácidos são aqueles que têm cadeias laterais que podem ter cargas negativas ou podem ser carregados negativamente, né? Então, se formos aqui na cadeia lateral, né, vocês vão ver a presença de uma carga negativa mais uma carga negativa, né? Então, aqui, ó, o aspartato, ele tem um carbono aqui ligado a um grupo carboxila no final da cadeia, né? Essa carboxila é bem parecida com aquele grupo carboxílico que eu
falei para vocês, que está ligado ao carbono alfa. Então, ou seja, o aspartato e o glutamato são dois aminoácidos que têm grupos carboxílicos na cadeia lateral. E esse grupo carboxílico, ele pode assumir uma carga negativa, ok? Qual a diferença entre os dois aminoácidos? O glutamato tem esse carbono aqui a mais, quando comparado ao aspartato, ok? Então, aminoácidos carregados negativamente, aspartato e glutamato. Pessoal, um detalhe que eu não falei anteriormente é o seguinte. Eu mostrei anteriormente a estrutura da insulina para vocês, né? Tem uma cadeia de aminoácidos ligada a outra cadeia de aminoácidos, né? O que liga uma cadeia a outra, né? Notem que eu tenho aqui um aminoácido ligando com outro aminoácido da outra cadeia. Aqui a mesma coisa, um aminoácido ligando a outro aminoácido da outra cadeia, né? Esses aminoácidos que ligam as cadeias um aminoácido do tipo cisteína, desculpem. É um aminoácido chamado cisteína, né? A cisteína, então, relembrando, é um aminoácido polar não carregado, do grupo dos polares não carregado. Então, ela tem aqui o seu carbono alfa, eu fiz um rabisco aqui para a gente relembrar, né? Ela tem o seu carbono alfa, o grupo amino, o hidrogênio, o grupo carboxílico e esse grupo SH, que eu chamei de tiol, né? O grupo SH, ele pode reagir com outro aminoácido, cisteína, formando uma ligação aqui entre eles, entre esses dois enxofres, ó. Então, a cisteína se liga a outra cisteína por meio do enxofre, dos dois enxofres. O nome dessa ligação que ocorre aqui entre as duas cisteínas é ponte de sulfeto, ok? Ponte de sulfeto. Vamos ver como ela é formada. Então, vamos dizer que eu tenho uma cisteína aqui, outra cisteína, né? Elas ocorre uma reação entre os dois enxofres das cadeias laterais das duas cisteínas, formando uma ligação covalente aqui, ó. E isso caracteriza uma ligação que recebe o nome de ponte de sulfeto. Ponte de sulfeto. E é formado um aminoácido diferente, né? Então, a ligação entre duas cisteínas vai formar o aminoácido cistina. Duas cisteínas ligadas por ponte de sulfeto forma uma cistina. Parece muito detalhado isso, mas é importante para que nós possamos entender como as proteínas se agrupam depois, né? Os 20 aminoácidos, então, como a gente mostrou, cada um tem um nome específico, ok? Esses nomes podem ser abreviados por 3 letras, isso derivado do inglês, né? Por exemplo, alanina, ALA, ou por uma única letra. Toda vez que eu falar para um aminoácido, eu sei que é alanina. Arginina, ARG, R. Asparagina, ASN, ou N. Aspartato, ASP, ou D. Né? Então, de acordo com cada aminoácido, eu vou poder abreviar o seu nome aí, né? Em abreviaturas contendo 3 letras, ou em uma abreviatura contendo uma letra só. Isso aqui é muito útil quando se trata de uma sequência de aminoácidos dentro de uma proteína, ok? Por outro lado, existem aqueles aminoácidos que não são os aminoácidos padrão ou primários. Eles são aminoácidos diferentes dos padrão ou primário. Isso aqui é só para a gente entender, né? Então, aqui um aminoácido que é derivado da prolina, ele é o aminoácido chamado hidroxiprolina. O que aconteceu com ele? A prolina sofreu uma mudança, onde foi adicionado uma hidroxila, por isso recebeu o nome de hidroxiprolina, né? E assim tem vários outros, né? É só para vocês entenderem aqui. Seria a modificação de um aminoácido primário, né? Esse aqui é derivado da lisina. Ele recebe o nome de 5-hidroxilisina, né? E assim tem vários outros, ok?